ácido desoxirribonucleico. Meu pai, que significa esta palavra? DNA. Em inglês, nós usamos esse código, mas deveria ser ADN. Ácido desoxirribonucleico. É ali que estão todos os códigos genéticos para formar uma planta, um animal, um ser humano, onde a vida existe, essa genética maravilhosa criada por Deus. Mas nós temos uma genética agora espiritual, nascemos de novo, nós somos nascidos de Deus, gerados agora pelo Espírito, pela palavra, limpados e purificados pelo seu precioso sangue. Eu quero que você me acompanhe para mergulhar nesse mistério aqui da palavra do Senhor. Deus te abençoe. Desde já, lembrando que o PDF desse estudo estará no canal do Telegram. Vá para o Telegram, em nome de Jesus. Também temos lá o sorteio. Ali você pode clicar e estar participando do sorteio que será na última sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2021. Temos bênção para a sua vida. E se você ama a palavra, dê um like, nos ajude a propagar esse ministério e o poder da palavra em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá, vamos para esse DNA, esse composto orgânico que tem todos os códigos e a fórmula para gerar uma nova vida. Como falei, desde uma árvore, uma semente, uma planta, um ser vivo, um animal, um ser humano. Tudo precisa de uma semente. Ali na semente é que estão os códigos secretos. Você sabe que o homem produz semente, a mulher produz uma semente, um óvulo, e havendo essa união, essa fusão, começa a concepção de uma nova vida. A semente você a planta na terra e ela vai germinar e vai produzir espécies. Então, começamos com a palavra zera em hebraico, que significa semente. Olha só, vou anotar aqui, Zain, Resh e Ain, zera. Isso aqui é semente. Só que essa palavra zera em hebraico, que significa, logicamente, semente, também etimologicamente significa algo que vai continuar. Essa palavra significa zera, algo que vai continuar, ou seja, seria perpetuação, descendência. Vou colocar aqui, ó. Descendência, perpetuação. Toda vez que você encontra a palavra semente, não é somente uma semente literalmente plantada para gerar alguma coisa, mas significa perpetuar, dar continuidade. E é lógico, um dia o homem foi criado, logicamente ele caiu, mas continua gerações através da semente do homem e da mulher. Assim também existe a criação feita pela mão de Deus e depois surgem as novas gerações da espécie como animais. Enfim, tudo se procria através dessa semente. Ali estão os códigos genéticos para poder perpetuar a espécie. Tudo que você herdou geneticamente dos seus pais vem formatar a tua estrutura genética. E onde está esse famoso DNA? DNA na semente. Você sabia que toda célula que possui, logicamente, núcleo e tem ali dentro, entre muitas coisas que é a composição da célula, tem os cromossomos. Os cromossomos são microscópicos, pequenininhos, são 23 do pai mais 23 da mãe. E aí se formam os pares cromossômicos. Só que se você tira, é como se fosse um novelo. Se a gente esticasse esse novelo, nós vamos ter os códigos genéticos. É como se fosse uma escada em espiral. Estou aqui exagerando, mas isso aqui é um cromossomo. O cromossomo diz como somos. O cromossomo diz como somos. Então, a ordem cromossômica é o que você recebe dos seus pais. Repito, 23 e 23 vai dar aí essa soma 46 para poder formar a tua estrutura genética. E isto está dentro da célula. Daqui a célula, ó. Célula, temos um núcleo. Dentro do núcleo está, então, o código secreto. Os códigos, na verdade, são vários códigos
para formatar uma pessoa. Nós temos a semente do pai, a semente da mãe se forma, e aqui começa a se formar um ovo. Nesse primeiro ovo vai se formar o zigoto, onde vai começar a multiplicação das células. De uma semente que já está fecundada, ela se subdivide e começa de 2, viram 4, 4, 16, 4, 8, 8, 16, até bilhões de células até formar um bebezinho pequenininho dentro do ventre da mãe, meu pai. Só que olha, quando há fecundação, vamos supor que já está aqui fecundado esse ovo já fecundado com a ordem cromossômica do pai e da mãe, aí começa logicamente a divisão para a multiplicação. Só que aqui é um material informe, porque só tem esse material genético. O Salmo 139, Davi declarou algo terrível, versículo 16, se não me engano. Disse, quando eu estava informe no ventre da minha mãe, como informe? Justamente, essa matéria informe é a ordem genética que compõe a estrutura cromossômica, logicamente que vem do pai e da mãe. Dentro desse ovo está a química, onde está havendo uma mistura, onde vão se misturar todos esses caracteres hereditários que vão formar uma nova criança. Meu Deus, o salmista no Salmo 139 está afirmando que, mesmo informe, sendo material genético, Deus já me conhecia. Por isso, olhe para mim, nós que somos cristãos não podemos aceitar o aborto, mas nunca, vezes nunca. Por quê? Porque se há fecundação, já há sopro de vida, ruach, Deus já soprou, já se formou um nefesh. O que é um nefesh? Nefesh é uma alma. É uma alma, é um ser, alma vivente. Deus já tem planos para ele. E o salmista diz, meus dias foram escritos no teu livro quando eu estava informe, ali era um material, era uma química. Pois é, você era uma química que forma um ovo e aí vai se multiplicando até sair esse bebê lindo, abençoado e essa pessoa preciosa que Deus formou. Nós precisamos entender que a genética é de Deus. O criador de toda a estrutura genética é o próprio Deus. E nós temos caracteres físicos, genotipicamente, fenotipicamente, na nossa aparência, nós temos informações que vieram dos nossos pais. E temos, em cada célula onde existe o núcleo com cromossomos, nós vamos ter códigos genéticos, os quais vão se ativar. Só que preste atenção, através dessa busca na genética, se descobriu de que os genes, logicamente, essa ordem cromossômica não pode ser mudada, mas eles se manifestam e se comportam de uma maneira diferenciada conforme a influência do ambiente, do que vemos, do que escutamos, principalmente daquilo que é informação de fora. E isso pode moldar a genética. Ou seja, ela vai se manifestar. Vou falar de novo. Você não vai mudar a ordem genética, porque você tem códigos genéticos que já estão ali impregnados em você. Mas a epigenética, vou colocar aqui essa palavra, pesquise sobre isso. Epigenética. Por favor, pesquise sobre isso e você vai entender, porque isso aqui é bíblico. É bíblico, meu Deus, tudo se comprova. Para começar, a palavra zera. Olha aqui. Zera é Zain, Resh, Ain, certo? O Zain em hebraico é arma. Arma. O Resh é cabeça, domínio ou cabeça. Por isso que Deus se colocará como cabeça, ou seja, para dominar. Então, Resh tanto serve para cabeça, ou liderança, ou domínio. Domínio. E Ain significa olho, olhar. Olhar. Se nós juntamos arma, domínio, olhar, está querendo dizer essa palavra que é semente, significa o domínio da arma pelo que você vê. Domínio da arma pelo que você vê. Você sabia que o olho é a lâmpada do meu corpo? É conhecida culturalmente como a lâmpada do meu corpo. Isso é uma alegoria, o próprio Jesus falou isso. Se teu olho é bom, todo o teu corpo vai ser bom. Olha só, porque pelo que você vê, a forma que você está olhando, a tua ótica, isso vai
realmente influenciar quem você é. Como é sua ótica, influencia quem você é. Será que isso tem sentido? Logicamente. Então, como falei, o código genético já está aqui, mas ele se manifesta, o comportamento dele ele vai oscilar. Preste atenção, imagine quantas células nós temos no corpo. Todas essas células, que tem núcleo, que tem cromossomos dentro, as que tem cromossomo, que tem células, por exemplo, glóbulos vermelhos, não tem essa estrutura. Mas agora, uma célula que tem o núcleo e tem cromossomos dentro, tem essa ordem genética. Nessa ordem genética estão todos os códigos genéticos que eu preciso para formar uma pessoa. Até a forma de pensar, de falar, tudo está ali. Cabelo branco, cabelo preto, cabelo loiro, sei lá a cor que for, essa pessoa vai receber toda essa carga genética. Porém, ela vai se manifestar de acordo com a ordem e a organização do corpo. Preste atenção. Por exemplo, as células que têm todo o código genético e vão estar formando um fígado. Então, as células do fígado vão ser ressaltadas para trabalhar conforme a demanda do fígado. Uma célula por coração. Exatamente, ela tem todo o código genético, mas é como se fosse uma ordem. Código genético que não serve para o coração, fique tranquilo, fique parado, ative as que servem para o coração. Assim vai para o cabelo, para a unha, para a pele, todas elas têm a carga genética. Genotipicamente, mas fenotipicamente elas vão se manifestar, porque isso é a manifestação. Então preste atenção em nome de Jesus, isso aqui é sagrado. É muito importante, conforme há uma necessidade, se formatou, isso é milagre de Deus, se formatou todo o meu corpo, toda a organização estrutural do meu corpo. Só que há coisas genéticas em mim que não se manifestam no estereótipo. De repente eu tenho genotipicamente, quem estudou biologia sabe do que eu estou falando, genotipicamente talvez eu tenha olho azul, ou seja, tenha genes de olho azul, só que fenotipicamente isso não se manifestou. Apareceu meu olho, que é cor preto, normal, beleza, só que genotipicamente pode ser que eu tenha gene. Então há genes que não se manifestaram, há genes que não estão, vamos falar assim, ativos fenotipicamente no olhar aparente. Então, o que acontece? Nesse milagre se descobre na epigenética de que um ser humano, um organismo, por influência do que vemos, olha só, por isso que essa arma é o domínio pelo olhar, pela influência. O olhar é símbolo dos sentidos. Tudo que vemos, tudo que escutamos, tudo que ambiente influencia na nossa genética. Vou dar um exemplo. Preste atenção, até os genes têm toda essa carga de informação de como nós vamos nos comportar. Por exemplo, uma pessoa que é negativista, uma pessoa que é derrotada, uma pessoa que sempre está pensando em coisas ruins, ela ativou sua carga genética para o lado negativo e abaixou a carga do que é pensar positivo, geneticamente falando. Isso depende muito do ambiente. Por exemplo, tem gente que nasce num ambiente de pobreza, de limitação. Então, a probabilidade que essa informação que eu vejo, que eu recebo, gere em mim um ambiente de pobreza, só que dentro de mim, geneticamente, e meu comportamento seja em pobreza. E automaticamente, vamos supor que um bebê que nasceu num lugar de pobreza, de sujeira, de limitação, será levado para um país desenvolvidíssimo e será criado no meio da riqueza. Essa criança vai crescer com informações de fora, no ambiente, através de hábitos, daquilo que escuta, daquilo que vê, para prosperidade. Então o que acontece? Essa criança, te garanto que a estrutura genética dela vai trabalhar para a prosperidade. Na questão doença, você sabia que existem doenças transmitidas geneticamente, mas por que elas se multiplicam? Porque elas se proliferam? Porque o ambiente, o hábito, o modus vivendi, a cultura familiar transmite esse tipo de informação e se propaga essa genética. Isso é incrível, gente. Pesquise sobre isso e você vai entender. Outra coisa importante, você sabia que nós temos células cancerígenas dentro de nós? Mas por que se proliferam essas células de câncer? Porque tem pessoas que têm mais tendência a câncer. Todos temos essas células cancerígenas, mas por que tem gente que as multiplicam? Porque
Porque o ambiente, às vezes, de rancor, de ódio, de não perdoar, esse ambiente de vingança, de violência, há pessoas que são criadas nessa cultura e tem essa cultura familiar e vai passando, e justamente se desenvolve o câncer. E meus filhos que são criados, Deus o livre e guarde, os filhos dessa pessoa, vamos usar assim melhor, são criadas nesse ambiente de ódio, de vingança, de rancor, elas têm a tendência a ter mais manifestação genética para o câncer. Gente, isso é muito, muito sério, porque a própria palavra do Senhor diz que nós precisamos entender que os olhos são lâmpada, e os olhos, eles vão iluminar. Só que essa lâmpada pode se apagar, porque diz que se a minha lâmpada é trevas, todo o meu corpo vai ser trevas. É por isso que eu preciso ver com quem eu ando. A lei do Senhor, a palavra do Senhor sempre está dizendo para nós não nos juntarmos com pessoas malignas. Nem devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Não devemos escutar qualquer tipo de pessoa. Nós não devemos ver qualquer coisa. O que os teus olhos estão vendo? Que tipo de alimentação, informação está entrando no teu olhar para influenciar a tua genética? Você sabia que se eu me acostumo a ver coisas malignas, minha genética se torna maligna? Ora, está escrito claramente que o olhar é a lâmpada dos olhos e eu preciso vencer isso. Mas como vencê-lo, já que há tanta informação vindo para essa genética dia após dia? Quem te influencia? O que você vê? Nós vemos hábitos, ambientes, pensamentos. Os próprios pensamentos influenciam sua genética. Se eu penso negativo, penso maligno, penso em vingança, penso em ódio, minha genética vai se tornar maligna. O homem já está falido, o homem já está caído, o homem já é mau por natureza. Mas há pessoas que terão a tendência a vencer seus maus hábitos. E há muita gente que às vezes não conhece nem Deus e já consegue dominar isso. Só que há algo superior a isto. Não é simplesmente um remedinho geneticamente, há algo sobrenatural que é o novo nascimento. Já vou entrar nisso aqui. Há pessoas que podem te influenciar. Palavras são sementes. Palavras biblicamente são reconhecidas como sementes que influenciam a nossa genética. O que você fala, a palavra da vida, a palavra gera, ela te liberta, ela te estrutura, ela te nutre. Por isso Jesus se apresentou como pão vivo, que nos alimenta, que nos nutre. Então nós precisamos olhar bem de que maneira nós estamos nos alimentando, que tipo de ambiente nós vivemos, em que tipo de ambiente, quais são as pessoas que nós ouvimos e o principal, que tipo de coisa nós estamos colocando diante da lâmpada do nosso corpo, da nossa essência, que são os olhos. Semente, ali está o código genético para você mudar a tua história. Há muita gente explorando de outras religiões, explorando a epigenética, e nós cristãos estamos, às vezes, boiando nessa dinâmica. Agora, Jesus disse algo para Nicodemos em João 3. Ele diz, é necessário nascer de novo. Ele disse, você nasceu geneticamente do seu pai e da sua mãe. Aqui, a genética do pecado já é passada no cromossomo. Você já nasceu pecador. E aí ele pergunta, tenho que nascer de novo, volto para o útero da mãe? Não, o que é nascido da carne é carne. Agora, o que é nascido do Espírito, nascido de Deus, é diferente. Você passa a ter uma genética sobrenatural. Olha só, se na maneira de pensar no que eu ouço, o ambiente já pode alterar e mudar uma genética, ou pode manifestá-la de uma maneira diferenciada, porque a genética, logicamente, o código, a organização, toda essa sequência, ela vai permanecer sempre no ser humano. Porém, ela se manifesta de uma maneira diferente. Esse comportamento do DNA é o que nós estamos falando. E isso traz bons ou maus resultados. Por influência de algo, alguém que era bonzinho pode se tornar muito mal. E alguém que era muito mal pode se tornar uma pessoa boa, pode mudar só por uma influência de ambientes, de hábitos, de palavra, do que vemos, do que escutamos. Agora preste atenção, imagine o poder regenerador que há em Cristo Jesus. São 3 agentes que nos regeneram. Primeiro é a palavra. Palavra. A palavra nos gera, fomos gerados pela palavra. 2, o Espírito
Santo, já falamos sobre isso. E terceiro, o sangue de Cristo, que nos purifica de toda genética maligna, humana, carnal, pecaminosa. Palavra, Espírito Santo e sangue. Sempre você tem que falar. Me gera pela tua palavra. A tua palavra é lâmpada, me ilumina. Ela vai guiando o meu olhar. O próprio Espírito Santo é o Paracletos que vai me guiando. E o sangue é o que vai me regenerando. Então, os três agentes regeneradores são a palavra, o Espírito Santo e o sangue. E agora eu posso dizer que com esses três agentes, eu sou nascido de Deus. Nascido de Deus. E esse termo aparece muito num livro que João escreveu, que é a primeira epístola de João. Você vai encontrar muito o que é um DNA de Deus. Nesse nascido de Deus, posso dizer que é um DNA de Deus. Um DNA sobrenatural. Então, quando o poder da palavra, o poder do sangue, o poder do Espírito atua em você, é um impacto sobrenatural que não se pode ver. E você pode agora ter uma genética espiritual que vai dominar toda a tua genética humana e carnal e nascer um novo homem. Glória a Deus por isso. Aprenda o que é o genótipo e o fenótipo. Genótipo e o fenótipo. Fenótipo que se vê exteriormente, fisicamente. Agora, genótipo é lá dentro, no gene. Há muitas coisas no gene que ainda não se manifestam, ainda não se manifestaram e nós temos que ressaltá-las. Você sabia que a genética, o gene, o DNA veio diretamente de Deus? Embora o homem caiu, pecou e trouxe o pecado para a sua genética, Deus ainda está procurando o homem para lhe devolver essa genética espiritual. E Cristo trouxe através do novo nascimento. Eu quero te dar algumas dicas aqui, alguns versículos preciosos de como você reconhecer e ter esse novo nascimento e ser um nascido de Deus, agora com o DNA de Deus. Isso aqui é fantástico, gente. Isso aqui é precioso. Vamos lá ver em 1 João. 1 João, vamos anotando. 1 João 2:29. Vou anotar aqui. 1 João 2:29. Deixa eu anotar certinho. Se eu estiver errado aqui, depois no PDF está correto, tá? Porque às vezes eu estou errando aqui, anotando errado os versículos. 1 João 2:29. Olha o que diz aqui. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Esse é o tema. Nascido de Deus, nascido de Deus. 1 João 2:29 diz que o que pratica justiça, vou colocar sublinhando aqui em vermelho, que praticou justiça é nascido de Deus. O que é a justiça? É o Tzedek. Lembra que nós já estudamos o Tzedek? Um Tzedek é alguém que é justo, alguém que já está justificado. E a justiça de Deus é sempre exceder, extrapolar, é fazer mais, é ir além, é fazer algo que talvez você não consiga fazê-lo humanamente. Toda vez que você encontra a palavra justiça, você está vendo a manifestação do que é, logicamente, um Deus justo, mas sempre te levando a aprimoramento, a fazer o que é correto, a se autossuperar. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos em relação aos fariseus: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, porque essa justiça não está excedendo, a justiça verdadeira de Deus, ela extrapola, vai a mais. Não façam somente o que eles dizem, mas façam algo a mais. Por quê? Porque isso é justiça, é extrapolar, é eu me superar. Toda vez que aparece a palavra per em português, per significa algo superior, significa proporção máxima. Vou colocar aqui, bem do lado, per, vou separar aqui, ó, per. Qualquer palavra que tenha per significa algo a mais, ou seja, é uma proporção máxima. Na química, quando você vê manganato, permanganato, uma estrutura química que está saturada, está além. Quando você vê a palavra, por exemplo, seguir,
seguir. Se você coloca o per, fica perseguir. Seguir é uma coisa, agora perseguir é a maximização daquilo que está sendo feito. Toda vez que você encontra esse per, você vai ver a superação além. Isso é justiça, faça algo além. Isso é ser justo. Quando você vê algo manente, o que é manente? Algo que permanece. Agora, coloca o permanente, tá? Alguém que se superou para permanecer. Alguém que superou o que é manente, mas está perseverando. Tudo que tem tem muitas palavras que podem ser colocadas aqui para poder vermos a dinâmica de superação. A palavra amor é doar. Você sabe o que é doar. Agora, doar é uma coisa. Agora, perdoar. Coloca o per antes. Perdoar. Você está superando essa doação. Porque uma coisa é amar e doar. É fácil eu me doar para minha esposa, porque eu a amo. É fácil eu me doar para os meus filhos, porque eu os amo. Agora, perdoar significa, além de se doar, é algo superior. Não sei se você me entende. Procure as palavras que tem tem no início, tem per, significa algo que se supera. Isso, na verdade, é justiça. Quando você é nascido de Deus, você não vai fazer o que a carne quer fazer. Por quê? Porque nós queremos nos vingar. Nós queremos maltratar. Mas o Senhor diz, perdoe. Doe acima. Doe além. Você vai ter que se doar além, você vai ter que buscar essa maximização, essa proporção máxima. Isso é a justiça de Deus. Quer ver se você realmente nasceu? Você vai ter que se superar. A maior responsabilidade que nós temos e o maior desafio, essa é a palavra certa, o maior desafio não é superar alguém, é superar você mesmo. Isso é a justiça de Deus. Eu tenho que conhecer a mim mesmo e me autossuperar, sabe para quê? Para conhecer mais a Deus. Por isso eu preciso amar a Deus e amar a mim mesmo e amar a meu próximo como a mim mesmo. Isso é glória do céu. Então 1 João 2,29 diz que eu preciso viver o tzedek, a justiça, a superação. Viva o que é certo e você é nascido de Deus. Segunda passagem de 1 João 3,9. Vai me acompanhando. 1 João 3,9. O que diz? O que diz João 3,9? Diz, todo aquele que é nascido de Deus. De novo, nascido de Deus. Aqui, ó, nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Vou colocar aqui. Não pecado. Não estou dizendo que ele não vai pecar nunca mais. Meu Deus, tem que colocar em vermelho aqui. Vermelho. Não pecado. Por quê? Porque não pratico mais o pecado. Porque o pecador é aquele que pratica o pecado, né? Vive no pecado, ama o pecado e não se arrepende do pecado. Nós não somos mais pecadores, somos santos lutando contra o pecado. Podemos pecar, podemos errar? Claro que sim, Deus nos perdoa e nos santifica, temos um advogado, mas nós não praticamos mais o pecado. Vivemos no arrependimento, e se for de segundo em segundo se arrepender, é melhor ainda. Todo dia tenho que pedir perdão a Deus, todo dia tenho que me arrepender. Sem arrependimento não há novo nascimento. Há quanto tempo você não vai numa oração de arrependimento, dizendo, me perdoa, Senhor, reconheço o meu erro? Isso é prova de alguém que se converteu e alguém que de fato nasceu de novo. 1 João 3,9, você não vive mais na prática do pecado, você já venceu esse mal. E se houver o acidente do pecado na sua vida, você pede perdão, se arrepende e temos um advogado para acompanhar, Jesus Cristo justo, meu Deus. Como não servir esse Deus maravilhoso? Então eu preciso provar para mim mesmo que eu nasci de novo, me arrependendo dos meus males e não vivendo mais na prática do pecado, tá bom? Ponto 3, 1 João 4,7. 1 João 4,7. Vamos vendo aí se está tudo certo como eu estou escrevendo. Diz em 1 João, o que ama é nascido de Deus. Vou ler essa aqui. 1 João 4,7. Olha o que diz. 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus procede do próprio Deus. E todo o que ama é nascido de Deus. DNA de Deus, é nascido de Deus. Porque Deus é amor. Eu preciso amar. Amar. Se eu não amo, eu não nasci.
Há rancor no meu coração, sai em nome do Senhor. Há ódio no meu coração, sai em nome do Senhor. Eu preciso amar ao meu próximo, meu semelhante. Se eu realmente nasci de novo, eu vou viver o amor de Deus. Amar os inimigos. Ah, coisa difícil. Pois é, eu preciso amar os inimigos, até isso, e aí eu vou encontrar de fato a glória do Deus vivente. Você sabia que se eu tenho ódio contra você e eu desejo mal para você, quem se prejudica? A própria ciência diz, a genética diz que quem se prejudica sou eu mesmo. Odiar alguém, guardar rancor de alguém, desejar o mal a alguém, é querer tomar veneno para que outro morra. Já pensou? Eu tomar veneno para que outro morra? Então é isso que a ciência diz que acontece, é o que acontece quando alguém odeia alguém e deseja o mal. Porque quando há ódio e rancor e desejamos o mal, é veneno para nossas células, é veneno para nossa genética, é por isso que surge câncer, doença, malignidade. Meu Deus! Então eu preciso me libertar no amor desse mal para viver a vida em Cristo de um nascido de Deus. Não adianta dizer que eu amo a Deus e eu odeio meu irmão. Então nós precisamos aprender a perdoar. Eu falo com você, você que precisa perdoar a sua mãe, você que precisa perdoar o seu pai, você que precisa perdoar o seu irmão, você que precisa perdoar o seu filho, a sua filha, alguém que te machucou, alguém que te violentou, alguém que fez mal para a sua família. Saiba que se você não nascer de novo, você não vai para o céu. E uma das provas para você ver que você nasceu de novo é você perdoar. Não estou dizendo que é fácil, mas é necessário matar a carne e vencer isso em nome do Senhor Jesus. Ponto 4 já foi, agora ponto 5. Não, ponto 4 agora. 1 João, qual é a próxima? 1 João 5:1. 1 João 5:1. Olha que diz 1 João 5:1. Vou ler aqui também. Diz aqui: todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Vou ler melhor como diz aqui. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo. No original diz que é o Cristo. Ele é nascido de Deus. Se você quer Cristo, Jesus é o Cristo, é o Messias, ele de fato é nascido de Deus. Mais uma vez aparece a palavra, nascido de Deus, DNA de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que é nascido. Ou seja, quando o que dele é nascido. Quando você nasceu de novo, automaticamente você é ligado ao Pai. E o Pai apresenta o Cristo, o Mashiach, o Messias que veio para morrer por você. Então, toda pessoa que crê que Jesus Cristo é o Messias, é porque ele nasceu de novo. Por que tem tanta gente que não vai aceitar a Jesus como Messias? Porque não nasceram de novo. Tem muito religioso que não aceita Yeshua HaMashiach como Cristo. Por quê? Porque ainda não experimentou o novo nascimento. Então, eu vou colocar aqui, 1 João 5:1, vou colocar aqui, crê no Cristo. Crê no Cristo, em vermelho também para destacar. Você creu que Jesus Cristo realmente é o Messias, é o Cristo aqui, ó. Você creu no Cristo, pronto. Você já é nascido de Deus. Você, de fato, está regenerado num DNA sobrenatural. 1 João 5:4, meu Deus, o que diz? Vou anotar aqui no cantinho, meu Deus, outro asterisco. 1 João 5:4. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, ponto número 5. Diz que ele vence o mundo. Vence o mundo. Vence o mundo. Meu Pai, será que temos uma guerra contra o mundo? Claro que sim, estamos em guerra contra o mundo. Quanta coisa mundana entrando nas igrejas, quanta coisa mundana entrando nas famílias, mundo entrando na música, mundo entrando nos costumes, mundo entrando na cultura, mundo entrando na educação, mundo, filosofia, na educação, em tudo, nas escolas. O mundo está dominando. Não estou falando simplesmente do cosmos, mas estou falando da ação maléfica, no qual jaz por causa do maligno. Diz que o mundo jaz, perece no maligno. É esse mundo que estamos falando. Quanta coisa mundana açoitando famílias de sacerdotes, de homens de Deus. Então, eu preciso provar que realmente a cada dia nasci de novo, se eu venço o mundo. João 5:4 diz claramente: porque todo que é nascido de Deus, mais uma vez nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vida.
Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o próprio Filho de Deus? Tu creu que Jesus é o Filho de Deus? Ele te salvou, ele te deu um poder glorioso para você ser um vencedor e mais que vencedor, ao ponto de vencer toda a influência maligna do mundo. Se limpa do mundo, sai do ambiente do mundo. Quando uma pessoa recebe o poder de Deus, acontece essa palavra aqui, metanoia. Vou colocar aqui em vermelho. Meu pai, essa luz aqui já ficou cheia. Ó, em grego, metanoia. O que é metanoia? Fechei aqui. É mudança, essa palavra usada para conversão, para salvação, para transformação de uma vida no grego. Metanoia é mudança de mente. Quando muda a minha mente, muda meu ambiente. Eu conheço gente que eu ganhei para Jesus, que vivia nos botecos, vivia nos bares, vivia nos prostíbulos, vivia na boca ali, no tráfico, usando droga, usando crack. Gente que estava perdida na violência, na maldade. Tem gente, discípula nossa, que levou 3 tiros na cabeça. Tem um abençoado chamado Marco Aurélio. Marco Aurélio anda todo lado comigo. 3 tiros na cabeça, não morreu. Nem o diabo quis ele. Mandou de volta lá do inferno. E que acontece hoje? Um servo de Deus. Como é que pode um matador, um homem mau, assassino, violento, agora se tornar um servo de Deus? O que aconteceu? A nova genética, o ambiente mudou, a mente mudou, o olhar mudou, o ouvir mudou, o falar mudou. Tudo é uma revolução, e agora as coisas velhas, como diz Paulo, já passaram, eis que tudo se fez novo. Andamos em novidade de vida. Se você nasceu de novo, dá glória a Deus, e glorifica o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor te use para você viver a glória da nova vida. E por favor, se alguém foi tocado com essa mensagem, divulgue para alguém, mande para alguém, porque Jesus quer salvar, Jesus quer resgatar, em nome do Senhor. Não se esqueça que lá embaixo está o link do PDF, está o link ali de tudo que você quer acessar no Telegram. Tá bom, queridos? Deus te abençoe grandemente, te amo em Cristo e continuamos nessa batalha gloriosa.